Este é um compilado de vários vídeos de pessoas que escaparam de sequestros pelos cartéis mexicanos. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. Em 2010, as autoridades mexicanas fizeram uma descoberta chocante e horripilante, que deixou uma cicatriz para sempre na história da nação. Nas profundezas de um rancho abandonado, foram encontrados os corpos de 72 imigrantes. Um ato implacável de violência. As vítimas foram encontradas empilhadas umas sobre as outras. Um sombrio testemunho da brutalidade infligida a eles pelo cartel Los Zetas, conhecido por suas táticas brutais e disciplina paramilitar. Entre as cenas trágicas da carnificina, havia um sobrevivente solitário, um jovem de 18 anos chamado Luiz Fred Lalá Pomavila, que foi baleado e deixado para morrer. Fred conseguiu reunir forças e escapar das garras da morte, rastejando agonizamente até um posto de controle em busca de assistência médica para seu grave ferimento à bala. Ele sabia que sua sobrevivência acabaria levando as autoridades ao rancho, onde seus companheiros encontraram sua morte prematura. Fred revelou que ele e seus companheiros migrantes embarcaram em uma jornada traiçoeira com um destino aos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor e futuros mais brilhantes. Tragicamente, suas aspirações foram violentamente interrompidas quando caíram nas mãos dos Los Zetas. Era comum que gangues de traficantes sequestrassem migrantes e os mantivessem como reféns na esperança de extorquir dinheiro de resgate de suas famílias. Neste caso particular, os migrantes foram confrontados com uma escolha terrível: pagar uma grande quantia como resgate ou se tornarem peões nas operações nefastas do cartel, como mensageiro ou assassinos de aluguel. Enfrentando tais escolhas sombrias, a maioria deles corajosamente recusou, selando seus destinos. Os cativos foram vendados, ordenados a se deitar e foram executados impiedosamente. O tributo deste ato sem sentido de violência foi impressionante, com 58 homens e 14 mulheres se tornando vítimas de um horror indescritível. Durante o tiroteio entre os homens armados e as autoridades, um fuzileiro naval e 3 dos agressores tragicamente perderam suas vidas. Um perpetrador foi apreendido, enquanto um número desconhecido de outros conseguiu fugir do local em veículos apressadamente. Após o tiroteio, fuzileiros navais fizeram uma descoberta arrepiante enquanto vasculhavam um rancho. Tropeçando nos restos de 72 almas inocentes, uma inspeção adicional das instalações revelou um esconderijo de 21 rifles de assalto, espingardas e 6.500 cartuchos de munição, além de colete à prova de balas e uniformes camuflados, fornecendo mais informações sobre a natureza sinistra das operações dos Los Zetas. Lamentavelmente, esta descoberta sombria marcou a terceira vez naquele ano que as autoridades mexicanas descobriram sepulturas de massacre. Em um incidente perturbador, 55 corpos foram encontrados em uma mina abandonada perto de Taxco, uma pitoresca cidade colonial ao sul da cidade do México, que já foi um destino turístico adorado. E em outro episódio macabro, investigadores desenterraram 51 cadáveres durante uma escavação de 2 dias em um campo perto de um depósito de lixo fora da movimentada metrópole de Monterrey. Acredita-se que muitas das vítimas fossem traficantes rivais, suas vidas ceifadas como parte de uma luta pelo poder. Em ambos os casos, suspeitava-se que os corpos foram depositados nos locais ao longo de um período prolongado. Um testemunho arrepiante da violência persistente que assolou a região. Luiz Fred Lalá Pomavila, tendo milagrosamente sobrevivido ao que agora é considerado o massacre mais mortal na guerra às drogas do México, enfrentou um futuro incerto. Testemunhas ou sobreviventes de crimes tão hediondos no México muitas vezes se tornam alvo de mais violência,
Consciente dos perigos que enfrentava, a cidadania equatoriana de Fred levou seu país de origem a solicitar rapidamente proteção aprimorada para ele, enquanto embarcava em sua jornada de recuperação física e emocional. Sob forte guarda, Fred passou por um exaustivo processo de reabilitação. Com sua segurança, continuando a ser uma preocupação primordial. Demonstrando incrível resiliência, Fred optou por não aceitar um visto humanitário e, em vez disso, decidiu retornar ao seu país natal, o Equador. Os diplomatas mexicanos o entregaram a seus colegas equatorianos em um hangar militar dentro do aeroporto internacional da Cidade do México. Fred se despediu de uma nação ainda se recuperando dos horrores que testemunhou. Os eventos horríveis ocorridos no rancho abandonado servem como um austero lembrete da necessidade urgente de esforços coletivos para combater a violência relacionada às drogas, que continua a assolar o México e a perturbar inúmeras vidas. O massacre foi condenado pelo México, Estados Unidos da América e pela comunidade internacional em geral, servindo como um sombrio testemunho das profundezas da crueldade humana. Ele serve como um flagrante lembrete da luta contínua enfrentada por imigrantes em busca de uma vida melhor e das consequências devastadoras da crueldade das organizações criminosas. Embora a sobrevivência de Fred ofereça um vislumbre de esperança em meio à escuridão, é uma história assustadora que ficará para sempre gravada nos anos da história conturbada do México. Só o tempo dirá se essa tragédia servirá como um catalisador para a mudança e renovará a determinação em livrar a nação do flagelo. Só o tempo dirá se essa tragédia servirá como um catalisador para a mudança ou continuará a mesma coisa. Os sequestros no México estão cada dia mais normais. Organizações que fornecem suporte para as vítimas relataram que pelo menos 1.271 pessoas foram sequestradas no México em 2022. Muitos temem que este recém-caso, que envolve 4 americanos, não será o último, se não for completamente resolvido. Aqui está o que aconteceu com os 4 americanos sequestrados no México no dia 3 de março de 2023. Um vídeo de 4 americanos sendo sequestrados sobre a mira de uma arma em plena luz do dia em uma cidade da fronteira mexicana, Matamoros, Tamaulipas, foi postado no Twitter e eventualmente se tornou viral nas redes sociais. Os 4 indivíduos, Letonia Washington McGee, Eric Williams, Sherrod Woodward e Zendel Brown, foram pegos em uma minivan branca com placa da Carolina do Norte, logo após chegar à cidade mexicana de Matamoros, vindos de Brownsville, no Texas. O vídeo mostra os 4 americanos sendo conduzidos ao veículo por homens armados. Uma das mulheres entre as vítimas foi vista sendo forçada pelos homens armados na caçamba de uma picape branca, enquanto outras 2 pessoas que pareciam não responder foram arrastadas para o mesmo veículo. O sequestro foi confirmado e anunciado no dia 6 de março pelas autoridades dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna, e autoridades mexicanas, que ofereceram uma recompensa de $15 mil pelo retorno dos 4 americanos e a prisão dos responsáveis. Após vários esforços das autoridades dos Estados Unidos e do México, os 4 americanos foram encontrados em uma casa fora da cidade de Matamoros, na madrugada, em 7 de março de 2023. Infelizmente, segundo relatos, 2 das vítimas não sobreviveram ao sequestro, tendo sido encontrados mortos por tiros, enquanto as outras 2 sofreram graves ferimentos. A irmã de uma das vítimas, Zendel Brown, disse às autoridades que os 4 indivíduos haviam viajado para o México para uma cirurgia plástica de abdominoplastia. Ela mencionou que seu irmão havia insistido para que o grupo não fizesse a viagem devido aos perigos no México, mas eles continuaram mesmo assim. No dia anterior ao incidente, um amigo próximo da mesma vítima, que não quis ser identificado, afirmou que os 4 amigos reservaram o hotel em Brownsville, no Texas, e concordaram em atravessar a fronteira. Bárbara McLeod Burgess, mãe de uma das vítimas,
reconheceu que sua filha havia viajado para o México para o procedimento. Ela mencionou que sua filha é mãe de 6 filhos, segundo o relato de sua filha, que ainda está sob cuidados médicos intensivos. O grupo foi atacado por homens armados, dispararam contra a van alugada em que estavam. McGee viu 2 de seus amigos morrerem instantaneamente. Sherry Orange, que estava com os 4 amigos no hotel, denunciou o desaparecimento do grupo no dia seguinte. Graças ao relatório de Sherry Orange e ao vídeo do sequestro que se tornou viral, as autoridades dos Estados Unidos e do México agiram rapidamente em busca do grupo. A investigação revelou que eles haviam se perdido enquanto tentavam encontrar a clínica onde McGee tinha o procedimento agendado. Durante o ataque, homens armados dispararam contra o grupo e os forçaram a entrar na caçamba de uma caminhonete branca. As autoridades mexicanas, ao chegar ao local, notaram a van com placa da Carolina do Norte e contataram imediatamente as autoridades norte-americanas. As investigações foram difíceis, pois os sequestradores continuavam movendo os americanos para diferentes locais. Após uma busca frenética, os 4 foram encontrados em um edifício nos arredores de Matamoros. Os horrores em Tamaulipas são parte da violência do Cartel do Golfo, que tem dominado a região nos últimos 10 a 15 anos. O Cartel do Golfo, também conhecido como CDG, é uma das seitas criminosas mais notórias e antigas do México, com raízes que remontam a 1984. A mídia informou sobre o sequestro do presidente Andrés Manuel López Obrador do México, que anunciou o incidente na segunda-feira como um confronto entre grupos que foram detidos sem maiores detalhes. Ele também havia dito inicialmente que os 4 americanos foram ao México para comprar medicamentos, mas uma investigação adicional mostrou que um deles estava lá para um procedimento cirúrgico. No entanto, ele disse que o indivíduo em conexão com o sequestro está atualmente sob custódia. O procurador-geral de Tamaulipas disse que os americanos foram encontrados devido às operações de busca conjuntas das autoridades dos Estados Unidos e do México. A maneira como foram localizados permanece incerta. O procurador-chefe em Tamaulipas, Ivin Barrios, afirmou que o tiroteio na cena do crime foi tão grave que o consulado dos Estados Unidos emitiu um alerta, solicitando às autoridades locais que se abrigassem em suas casas. Infelizmente, uma mulher mexicana morreu no tiroteio naquela sexta-feira. Barrios afirmou ainda que os 4 americanos foram encontrados em um barraco de madeira, que era guardado por um homem detido a leste de Matamoros. O porta-voz do Departamento de Estados Unidos, Ned Price, confirmou que 2 dos americanos sequestrados na cidade mexicana estavam sendo tratados em Brownsville. McGee e Williams estão sendo tratados após receber tratamento adequado no hospital. O último teria sido baleado 3 vezes. Quando questionado sobre mais detalhes, Price se recusou a divulgar mais informações, afirmando que a investigação ainda está nos estágios iniciais e que mais coisas seriam compartilhadas no momento apropriado. O FBI especulou sobre o motivo do sequestro. Conflitantes opiniões foram trocadas sobre o motivo do sequestro desses 4 americanos. Um funcionário dos Estados Unidos disse que os investigadores acreditam que o grupo foi alvo de um cartel mexicano, que as verificações de antecedentes das vítimas não mostram antecedentes criminais de qualquer tipo. O procurador de Tamaulipas, Ivin Barrios Morica, refutou essa afirmação, dizendo que o motivo mais viável é o que o sequestro foi uma confusão, e não um ataque direto. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador apoiou publicamente o procurador-geral. Ele mencionou em seu discurso que adversários políticos no México e nos Estados Unidos estavam fazendo um escândalo do caso de sequestro, afirmando que a investigação deve ser concluída antes que qualquer motivo possa ser determinado. Uma conferência de imprensa sobre o caso do sequestro foi realizada, patrocinada por uma agência governamental de checagem de fatos. Um funcionário dos Estados Unidos disse que os americanos não foram confundidos com traficantes de drogas haitianos. A agência, em uma apresentação de verificação de fatos, afirmou que é falso que os cidadãos dos Estados Unidos tenham sido confundidos com traficantes de drogas haitianos ou que fossem imigrantes. O público ainda não sabe em quem acreditar e está esperando ansiosamente para saber a verdade.
Enquanto isso, todos os envolvidos estão empenhados em investigar este crime horrível. Uma carta obtida pela Associated Press foi inesperadamente de um indivíduo da facção Scorpions do cartel do Golfo, alegando responsabilidade pelos sequestros e apresentando um pedido de desculpas ao povo de Matamoros, a família da mulher mexicana inocente que morreu tragicamente no tiroteio e aos 4 americanos. A carta dizia: decidimos entregar aqueles que estavam diretamente envolvidos e responsáveis pelos eventos que, em todos os momentos, agiram por conta própria e com falta de disciplina. A carta afirmava ainda que esses indivíduos foram contra as regras do cartel, que enfatizavam respeitar a vida e o bem-estar dos inocentes. Outro oficial de segurança estadual disse que 5 homens foram encontrados amarrados dentro de um dos veículos que as autoridades locais estavam procurando, juntamente com a carta. As atividades dos cartéis serão um dia erradicadas? Somente o tempo dirá. Imagine ser um funcionário da alfândega e você vê um homem sair do porta-malas de um carro amarrado com fita adesiva, algemado e correndo pela sua vida. Imagine o que você estaria chocado. Foi isso que as autoridades aduaneiras mexicanas testemunharam. O homem que viram tinha sido sequestrado e estava sendo transferido para o cartel que colocou uma recompensa na sua cabeça. Ele foi identificado nos autos do tribunal como AG, ou pelo seu apelido Fantasma. A pessoa que estava dirigindo o carro com a vítima no porta-malas era uma mulher de 54 anos, identificada como Roxane Mary Carpenter, mais conhecida como Rock. Ela estava planejando entregá-lo por ter 13 quilos de erva. Esse foi o estranho conto de um sequestro orquestrado por um grupo de usuários ilícitos que foram arrastados pela economia subterrânea responsável por canalizar narcóticos ilegais do México para os Estados Unidos. Os advogados de Roxane argumentaram que ela e seus companheiros Félix Begay, conhecido como Locke, e Fausto Velasquez, conhecido como Zumbi, e Brian Edward Myers estavam longe de ser jogadores criminosos como foram descritos, mas sim entusiastas exagerados da substância azul do Breaking Bad. Apesar das alegações dos promotores, foi determinado que os 4 perpetradores sequestraram violentamente AG para seu próprio ganho e o negociaram com membros do cartel pelo seu preço. Roxane e Velasquez foram eventualmente considerados culpados de sequestro e conspiração por sequestrar uma pessoa, e Roxane foi condenada a 14 anos de prisão por seu papel nessa trama. Essa trama foi o mais recente dos problemas de Roxane com a lei. Desde 2012, ela havia acumulado 3 condenações por crime e 7 contravenções por roubo e acusações de entorpecentes. Em 2017, a casa de Roxane estava sendo usada como local de esconderijo para erva. O problema com AG começou quando ele acusou Velasquez do extravio de uma quantidade desconhecida de erva. AG admitiu às autoridades que estava envolvido tanto no contrabando de estrangeiros quanto no comércio ilegal de substâncias ilícitas por alguns anos, estimando ter participado dessas atividades aproximadamente 30 vezes antes desse incidente. Os advogados de Roxane acusaram AG de trabalhar com cartéis, organizando o transporte de erva por mochilas que passavam pela fronteira. Após sua prisão, AG culpou Velasquez pela erva desaparecida. Então, quais foram os eventos que levaram ao sequestro violento de AG? Bem, depois que as drogas desapareceram, o cartel foi procurá-lo e apareceu na casa de Roxane armados, com AK-47 e procurando por AG, já que ele era o único responsável pela erva que eles sabiam. Dado o fato de que AG estava trabalhando com Velasquez, que por acaso morava com Roxane, o cartel queria AG ou a erva, ou ambos, e suspeitava que Roxane e seus amigos estavam escondendo um ou ambos em sua residência. Felizmente para eles, Velasquez, cuja palavra tinha um peso considerável com um cartel vizinho, conseguiu convencer o atirador de que nem a G nem a erva que eles procuravam estavam presentes. Roxane e seus amigos tinham que fazer algo a respeito, pois não havia como escapar dos cartéis, que os tinham sob vigilância constante. Eles iriam sequestrar Roxane se não conseguissem colocar as mãos em AG. Os advogados
advogados de Roxane argumentaram que ela estava desesperada para salvar a si mesma, mas os promotores sustentaram que a conspiração para sequestrar a G foi alimentada pela ganância. Baseada em entrevista com agentes federais, depois que Roxane foi levada sob custódia, ela e seus conspiradores estavam procurando melhores condições de vida. Roxane disse aos investigadores que Locke tinha ido até ela e dito que precisavam de algum dinheiro. Considerando suas condições de vida horríveis, Roxane também afirmou que foi Locke quem veio até ela e disse que o cartel estava oferecendo muito dinheiro por AG. Roxane pediu a Velasquez para descobrir com o cartel se ainda havia um preço na cabeça de AG, pois ela não queria participar do esquema, a menos que houvesse dinheiro a ser ganho. A recompensa original por AG foi de $37 mil, mas para garantir o dinheiro, eles teriam que forjar que AG estivesse com as drogas desaparecidas. O cartel inicialmente se ofereceu para usar um caminhão como pagamento, mas Roxane recusou, pois seria mais difícil converter o caminhão em dinheiro para compartilhar entre eles. Ela queria o pagamento em dinheiro vivo. Eventualmente, ambas as partes concordaram com 13 quilos de erva como pagamento pela entrega de AG. O preço foi definido e tudo o que restava era capturar AG, e Roxane e seus amigos teriam conseguido. Roxane trouxe Brian Edward Myers, que era um amigo de AG, como isca. Ele seria pago com o carro usado de Roxane. Felix Begay, um veterano do exército dos Estados Unidos com experiência em combate no Afeganistão, foi contratado como o cara que ia fazer o trabalho sujo. Na noite anterior ao sequestro de AG, Roxane deu a Myers e Begay armas de fogo e um bastão elétrico usado para literalmente eletrocutar o gado para forçá-los a se mover. Essas seriam as ferramentas para a operação. No dia seguinte, Myers pegou AG e Begay e dirigiu até um local remoto. Enquanto estava lá, ele usou o bastão de gado para eletrocutar AG no pescoço. Myers e Begay então lutaram com AG, sufocando com o cinto de segurança enquanto socavam e chutavam. E eventualmente AG foi algemado e eles usaram fita adesiva para cobrir sua boca, braços e pernas. Em um ponto, Begay colocou uma coleira de cachorro na boca de AG para poder puxar e forçar a vítima a se acalmar e ficar quieta. Basicamente, eles trataram AG como um gado. Eles o trancaram no porta-malas enquanto Myers e Begay se encontravam com Roxane e Velasquez em um supermercado Safeway em Bisbee, depois de organizar a entrega por telefone. Todos os quatro dirigiram até a casa de um amigo, onde utilizaram de substâncias ilícitas e se divertiram, enquanto AG permaneceu amordaçado e amarrado no porta-malas do carro. Cada um deles teve um papel a desempenhar nesse empreendimento, e o trabalho de Roxane era dirigir o carro com a vítima para o México, onde elas se encontrariam com 2 membros do cartel para entrega. Roxane se perdeu no caminho e o grupo teve que se reunir novamente em um bar. Roxane então seguiu o carro de Velasquez para o porto de entrada de Naco, no Arizona. Ela finalmente conseguiu passar, mas milagrosamente AG conseguiu escapar do porta-malas sem que Roxane percebesse que seu prisioneiro havia fugido, até que ela se encontrasse com os membros do cartel a cerca de 600 metros da travessia. Eles disseram a Roxane para voltar para os Estados Unidos a pé e se ofereceram para se livrar do veículo. Enquanto isso, AG estava seguro com os funcionários da alfândega mexicana. Quando Roxane chegou à fronteira, ela foi prontamente presa. AG teve muita sorte, pois não havia como saber o que o cartel teria feito com ele se tivessem conseguido capturá-lo. Quase ninguém ouve falar de alguém que se torna vítima de sequestro enquanto tenta pagar o resgate para outro refém. Mas essa foi a situação em que Yolanda se encontrava. Enquanto tentava pagar o resgate para libertar seu marido, ela caiu em uma armadilha. Os captores garantiram a ela que o marido estaria livre se ela obedecesse, e nenhuma esposa teria escolha se não seguir as instruções deles. Por volta das 10h30, Yolanda e seu cunhado estavam dirigindo o caminhão da família para uma montanha, no sul do estado de Guerreiro. Quando chegaram, foram recebidos por 2 caminhonetes ocupadas por homens armados. Para evitar o rastreamento digital, essas transações são feitas em dinheiro, e Yolanda entregou um saco plástico cheio de dinheiro, mas as coisas
não foram tão tranquilas quanto ela imaginou. Em vez de garantir a liberdade do marido, ela mesma foi levada prisioneira. Quem poderia ter esperado tal reviravolta? Certamente não era Yolanda. Mas o que aconteceu? Bem, como foi revelado, o marido de Yolanda havia escapado. Segundo os raptores, eles planejavam segurá-la até encontrá-la. Eles a levaram para fora da cidade e seguiram uma trilha na montanha em direção à escuridão. Apenas vítimas de uma provação semelhante poderiam entender o que estava passando pela mente de Yolanda naquele momento. Ela só tinha ouvido falar de sequestros em homens armados no noticiário, e para ela era tudo um problema distante. Mas agora ela estava bem no meio disso, sendo a vítima dos sequestros que costumava ouvir falar na TV. Quando chegaram ao acampamento, os raptores vendaram Yolanda e seu cunhado. Deram-lhes um cobertor e muitas instruções. Eles deveriam deitar no chão e pedir permissão se quisessem ir ao banheiro, e nem sequer deveriam se levantar sem o consentimento. Caso contrário, seriam punidos. Ao contrário de que os raptores disseram a ela, ao contrário de que seus raptores falavam a ela, Yolanda acreditava que seu marido não tinha escapado, mas na verdade foi mandado para casa. O pensamento de que ele estava seguro aliviou um pouco o seu sofrimento. Beto foi sequestrado em 10 de janeiro de 2013 por homens armados que o retiraram da pequena mercearia que ele possuía na rodovia em Arhuapuã, uma cidade de cerca de 500 pessoas. Após algumas horas, a primeira chamada chegou e os raptores exigiam 500 mil pesos, ou quase 40 mil dólares. Em uma semana, Yolanda conseguiu reunir uma fração desse montante, mas os raptores, impacientes, disseram para ela levar o que tinha, ameaçando que estavam cansados de cuidar do velho. Yolanda agora se encontrava no meio do que seu marido vivenciou. Quando sua venda escorregou, ela viu que estava cercada por 18 homens armados, a maioria na casa dos 20 anos, consumindo substâncias ilícitas. Enquanto faziam isso, mostravam uns aos outros fotos explícitas de mulheres em seus celulares. Antes que se desse conta, eles começaram a discutir. Yolanda tinha ouvido dizer que as substâncias fazem as pessoas agirem de forma imprevisível, mas ela estava testemunhando isso pela primeira vez. A discussão foi tão intensa que Yolanda ficou assustada, mas seu medo era duplo. Por um lado, ela estava com medo de que as coisas saíssem do controle. Por outro, ela estava preocupada com o que poderiam fazer com ela. Ela notou que os rapazes eram mais jovens que alguns de seus filhos. Eles realmente a tocariam? Bem, quando há substâncias envolvidas, não há como saber do que as pessoas são capazes. Yolanda não tinha mais nada em quem confiar, a não ser sua fé cristã. Ela tinha conseguido um rosário de prata, mas estava preocupada que o roubassem. Então usou as pontas dos dedos para rezar. Os homens falaram sobre confrontos, sobre ter que ficar atentos à polícia, sobre o território que controlavam e o fato de que tinham que evitar certas áreas porque pertenciam a grupos rivais. De acordo com eles, eram da La Família Michoacana, um grupo organizado cedido no estado vizinho de Michoacán, conhecido por sua violência generalizada. The state of Michoacán in Mexico is facing an unprecedented wave of violence. There have been more than 800 homicides there since January, making it Mexico's most violent state. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um aviso de viagem de nível 3 para Michoacán, sugerindo aos viajantes que reconsiderem viagens devido ao crime. Os raptores sondaram Yolanda para descobrir se ela e sua família tinham mais dinheiro. Ela negou, afirmando que teve que tomar um empréstimo para pagar o resgate do marido e agora precisava urgentemente encontrar trabalho. Eles foram até gentis o suficiente para oferecer a ela um trabalho, embora mórbido por natureza, né? Ela se tornaria um deles. Ela agiria contra pessoas e as machucariam. Yolanda ficou absolutamente mortificada. Eventualmente perguntaram a ela quem chamar para pedir o resgate. Logo começaram a reclamar de uma operação policial na cidade e se perguntaram o que fazer com seus reféns. Eles moveram Yolanda 2 vezes. Depois, no sábado de manhã, a moveram ela e seu cunhado para uma rodovia, onde um velho Fusca da Volkswagen se aproximou. O filho mais novo de Yolanda estava dirigindo.
com seu sobrinho ao lado, trazendo o dinheiro, 100 mil pesos. Todo esse dinheiro foi negociado abaixo da demanda inicial dos raptores, que era por volta de 500 mil pesos. Um deles, no entanto, estava bastante frustrado com a quantia incompleta que foi trazida. Ele alegou que faltava 2 mil pesos. Entre aspas, leve os garotos e vá embora, disse ele, hesitante. Assim que Yolanda entrou no carro, perguntou pelo marido, mas seu filho disse que ele ainda não tinha voltado. Bastante estranho, considerando que os raptores disseram a ela que ele havia fugido. Bem, parece que ele nunca voltou, e agora é um dos mais de 25 mil desaparecidos no México desde 2007. O restante de nós pode arriscar um palpite sobre o que aconteceu com esses indivíduos desaparecidos. Para Yolanda, ela acorda todas as manhãs esperando por um milagre, mas seu marido Beto nunca está lá. Yolanda acredita que tudo isso aconteceu por uma razão, e ela continua a confiar na sua fé.